Salve, nação rubro-negra, belezinha? Bora resenhar, resenha especial. Estamos chegando pertinho desse fim de ano. Boas festas para a nação rubro-negra, que venha um grande 2019. O papo de hoje é com Fabrício Kika, Roberto Nazário e Pedro Sampaio, simplesmente sobre o seguinte tema: os melhores jogadores do Mengão no ano, em 2018, aqueles que foram os destaques. Claro, você também vai poder participar com a gente. Produção, vinheta. Beleza, você participa nos comentários aí, deixa aí quem foi o melhor jogador do Mengão no ano. Vamos lá, a lista, ó, rapaziada, no máximo com 3 nomes, hein? Não vamos roubar não vale 4, não vale top 5, top 3. Pedro Sampaio, quero começar contigo. Pedro Magavilha, nosso mito dos comentários. E aí, Pedrão, os melhores do Mengão 2018. Boa noite, Rafa. Boa noite, camaradas. Tudo bom? Fala, Kika, Nazário, companheiros, né, que estarão vendo no futuro o programa. Você nasceu no mesmo lugar que a proprietária do Kika? Na Rússia, não. Ah, então você tá chamando a gente de camarada? É no lado fraternal da palavra. Tá. Mas então, enfim, cara, pra mim, eu acho que o meu primeiro nome vai ser uma polêmica. E não é só meu primeiro nome, não. É o top 1 meu da temporada. De janeiro a dezembro. Lucas Paquetá. É polêmica mesmo. No ano todo, eu acho que ele foi o melhor jogador do time. É por isso que eu vou no médico, minha pressão fica 18 por 12. Então, falando nisso, inclusive, essa história de fazer programa no futuro me deixa preocupado, cara. Depois que o Nazário falou que a pressão dele é 18 por 12, esse pode ser um programa póstumo, né, cara? O cara começa o programa dizendo: minha pressão é 18 por 12, normal, me repouso. Eu falei: a gente fez essa sacanagem de ter o desfibrilador aí na confraria. Não era sacanagem, não, essa porra era sério. Em memória do grande Roberto Nazário. Continua aí, Pedro. Pedro, você. Então, seguindo Cuéllar na segunda posição e Léo Duarte na terceira. Boa, mas e aí, por que Lucas Paquetá? Disserte aí. Por que Paquetá na primeira? Primeiro porque o Paquetá, se a gente ficou em segundo, infelizmente, né, porque no segundo é uma coisa para ser comemorada, mas se a gente ficou em segundo, é muito que o Paquetá decidiu muitos jogos ao longo do campeonato. Mesmo em jogos no pós-Copa, que ele não estava já tão bem, ele era decisivo. É à toa que ele foi o líder do time em gols, né, o jogador com uma participação em todas as partidas, mesmo quando estava mal, não se escondia. E o auge dele é incomparável. Até porque, em termos de talento, ele é incomparável em relação aos demais do elenco também. Então, assim, se for pegar todo o ano, pra mim, de janeiro a dezembro, foi o melhor jogador. Triste foi ele depois da venda dele pro Milan. Aí não tem muito nem o que dizer. Mas se a gente chegou, é porque a gente tinha ele no time. Porque ele era o diferencial. O resto do time nosso tinha muitos bons jogadores, mas diferente. O jogador que chamava realmente atenção, enfim, o cara que conduzia essa locomotiva que era o Flamengo, era ele. Beleza. Minha vez. Posso já falar que já me irritou, já. Paquetá, cara. Depois daquele gol lá do gol do Palmeiras, Pedro, meu Deus do céu, cara. Realmente foi decisivo. Quando a gente fala o jogador foi decisivo, não necessariamente quer dizer que ele foi decisivo positivamente, né, cara? Não, mas eu entendo, eu respeito a sua opinião. Acho que o Paquetá realmente tem uma posição protagonista. Mas pra mim, o melhor jogador, top 1 do Flamengo, foi o Vinícius Júnior. Que infelizmente a gente só pôde contar com ele por 6 meses, né? Eu achei que faltou um pouco de... Não sei se faltou, mas talvez tenha faltado um pouco de tato na direção do Flamengo de organizar um contrato que pudesse levá-lo à Europa no final do ano. Mas o meu top 1 é o Vinícius Júnior, seguido pelo Cuéllar, mas de perto. Acho que o Cuéllar realmente foi muito importante. O terceiro ficou com o Léo Duarte. Eu não coloco o Paquetá na minha lista pelo seguinte: o Paquetá, depois do Vinícius Júnior, tinha todas as condições de virar o protagonista desse time do Flamengo, tinha condição de sair do Maracanã no jogo contra o Atlético Paranaense, coroando uma campanha, se não vitoriosa, porque não dependia só dele, mas de uma campanha que desse orgulho a ele, a nação rubro-negra, e falasse: sentiremos saudade de você. Mas depois da Copa do Mundo, Pedro, o Paquetá realmente desapareceu. Acho que a queda... O campeonato do Flamengo foi assim, né? Começamos muito bem, damos uma mergulhada depois da Copa do Mundo e demoramos muito pra gente
voltar, né? E eu acho que essa volta não foi por conta do Paquetá, e eu acho que a queda foi por conta do Paquetá. Eu posso fazer uma provocaçãozinha pra você, Kika? Claro, Só uma provocação saudável. Vamos supor, né? Você disse que o Vinícius Júnior, ele era o protagonista do time no primeiro semestre do ano. Eu achei que foi. Mas um protagonista que ficou mais tempo na reserva? Sim, você vê o quão importante ele foi. Se a gente pegar, por exemplo, a classificação do Flamengo para a Libertadores da América, a participação do Vinícius Júnior foi fundamental naquele jogo contra o Emelec. Você chegaria a dizer que o primeiro semestre dele foi melhor que o primeiro semestre do Paquetá? Acho que foi mais decisivo, Pedro. E eu te falo por quê, cara. A participação do Vinícius Júnior pelo lado esquerdo do campo do Flamengo era um fator de equilíbrio e balanço para aquele time. Uhum. Eu acho que talvez essa provocação tenha sido bem feita, porque agora eu preciso pensar um pouco. O que provocava uma imensa preocupação dos adversários. Olha o Pires da Motoca passando. O que provocava uma imensa preocupação nos times adversários. Porque ele quando caía pro lado esquerdo, pelo amor de Deus, cara, um Deus nos acuda. Não, eu adoro... aquele camarada só na base Eu adoro o Vinícius Júnior. Até tinha uma boa lembrança do Kika aqui. A minha questão é que eu acho que às vezes, né, a gente alça o Vinícius Júnior a um patamar hoje, muito pelo que ele tem, uma maneira rápida que ele tem se desenvolvido na Europa, um patamar que ele talvez não tenha alcançado jogando aqui, no Flamengo. Mas eu acho que é até por falta de confiança dos comandantes na época. Eu entendo, mas assim, se a gente for retornar, não havia debate no primeiro semestre sobre quem era o cara do time do Flamengo. Era uma coisa assim que não era uma discussão. O Paquetá estava tão bem que eu acho que não era questionado nem a questão do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior inclusive, eu acho que o Vinícius Júnior vai ser talvez mais jogador que o Paquetá ao longo da carreira. Tá? Não tô nem dizendo isso. Mas naquele momento, o Paquetá já começou o ano já sendo pedido pela torcida como cara e terminou o primeiro semestre como o melhor jogador do futebol brasileiro em atividade. Você tem razão, Pedro. Você tem razão absoluta. Só que para avaliar o top 1, você tem que considerar, na minha visão, né, o meu critério é somar a parte boa com a parte ruim, ver quanto dá essa conta. Então a média do Paquetá é o primeiro semestre e o segundo semestre. Vem para cá. O Vinícius Júnior é o primeiro semestre. Um pouco abaixo do Paquetá, entendeu? E acaba ficando na conta um pouco melhor do que o... Não, porque a queda do Flamengo, para mim, tem muito a ver com o Paquetá, cara. Tem sim. E aí tudo bem, cara. A queda de qualidade do Paquetá, rapidinho, Penido, a queda de qualidade do Paquetá é compreensível para um jogador de 21 anos que ainda não está pronto. O que não é compreensível e não é aceito por mim como torcedor do Flamengo é a displicência que o Paquetá começou a ter em determinados momentos do Campeonato Brasileiro. Nós perdendo de 2-0, esse cara dando toque de calcanhar no meio campo, armando contra-ataque do time adversário. Foi inaceitável para mim. Como também foi inaceitável a perda daquela atitude que ele teve no jogo contra o São Paulo em 2017, que o alçou a referência do time. Que o Rueda comentou, está faltando guerrear, daquele termo lá que ele usou. E aí o Paquetá tinha isso, era o único jogador que tinha isso. Falou, cara, esse é o cara, olha só, um moleque de 18, 19 anos. Isso desapareceu no Flamengo. No primeiro semestre ainda teve um pouco, no segundo era o famoso mãozinho na cintura, entendeu? Então, infelizmente, Paquetá, obrigado pela participação. Deveria ter ido embora quando foi vendido. Vendeu, malas, eu concordo. Passaporte. Inclusive tinha que ser o padrão pra mim esse no futebol. Foi vendido, vai. Lógico que menor de 18 anos é diferente a situação, mas em vez de regra, no geral, tinha que ser esse o padrão mesmo. E olha como craque o Flamengo faz em casa, né? O melhor do Pedro, o melhor do Kika, jogadores vindos da base. Já vou pedir também pro Kika falar mais do Léo Duarte, por que ele entrou nessa lista dele. Antes disso, quero saber do Roberto Nazário. Nazário, seu nome. Você vai copiar algum dos colegas? Você vai citar, por exemplo, um que não foi citado, por exemplo, o Everton Ribeiro, o autor dos maiores golaços do Flamengo em 2018? Qual o seu caminho? Eu vou citar não um, mas vou citar 3 nomes que não foram lembrados agora aqui na mesa. E que, na minha opinião, sem sombra de dúvida, foram os melhores de 2018. E talvez eu ouso dizer que talvez o Flamengo jamais consiga jogadores do mesmo naipe. São eles, Rômulo, Geovânio e Dourado. Feliz ano novo pra vocês, obrigado, acabei. Pegadinha do Gente.
Tá bom. Grande lista Não, aí. não consigo. Pô, tá de não sacanagem. Hoje não é nem 1º de abril, né, cara? Mas eu olha, tava esperando quem o Nazário ia falar fora desses que a gente citou aqui. na minha opinião... Esqueceu de tomar remédio, né, Nazário? Nazário, antes de começar os programas, você precisa tomar pressão, 18 pressão, segundos. Alzheimer, todos eles, a Viagra, isso é tudo que você toma. Olha, eu acho o seguinte, às vezes a gente nota no Flamengo o que nós precisamos em termos de reação, em termos de aplicação tática, em termos de momentos decisivos, e aí eu coloco dentro desse caldeirão o nosso querido Cuéllar, o Vinícius Júnior, eu até concordo, mas eu não vou colocar, não. Mas Léo Duarte e Everton Ribeiro. Principalmente pela entrega, e aí eu vou fazer aqui uma síntese dos três. Pela entrega, pelo comprometimento. E existiram falhas? Sim, existiram falhas, porque são seres humanos. E num momento ou outro, não tem jeito. Você vai falhar, de repente, num lance que você escorrega, você chega atrasado, você está mal posicionado. Não tem jogador que seja 100% os 365 dias do ano. São muitos jogos, viagem, cansaço, sem contar o comprometimento psicológico em alguns momentos. E o Flamengo, ele viveu uma montanha russa de emoções. A gente até a Copa do Mundo, a gente estava na cabeça, todo mundo acreditando piamente que o Flamengo chegaria com até uma certa facilidade devido ao seu caminho até então, que a gente estava vendo um Flamengo comprometido, um Flamengo quase que avassalador. E aí veio a Copa do Mundo e a gente não sabe o que aconteceu e efetivamente o time caiu muito e quem estava lá atrás começou a subir e não parou. Esse foi o exemplo do Palmeiras que acabou se sagrando campeão nacional. E o Flamengo caiu, como o Kika muito bem citou, subiu, de repente ele caiu muito e para retomar, para remeter esse voo foi complicado porque o peso era grande, a distância era curta e tinha muita gente na frente e aí o Flamengo tropeçou nas próprias pernas. Mas esses três nomes, na minha opinião, foram os nomes que mais conseguiram destacar e representar o Flamengo no ano de 2018. E são nomes que eu, particularmente, não abriria a mão em 2019 de maneira nenhuma. E o Vinícius Júnior merece uma menção honrosa e muito particular, porque o cara está mostrando por que é o Vinícius Júnior. O garoto está voando lá na Europa, um monte de gente dizendo que o cara não ia, era fogo de palha, e ele está mostrando ao que veio, está lá na Europa arrebentando, comendo a bola. Sabe o que eu acho do Everton Ribeiro, especificamente? Ele é o inverso do Paquetá. Por quê? Se for pegar, eu não tenho dúvida que o Paquetá fez, ao longo do ano, muitos mais jogos bons do que o Everton Ribeiro. Muito, assim, muito mais mesmo. Everton Ribeiro, no primeiro semestre, ele foi mal. Ele retorna da Copa, vai muito bem. É o melhor do Flamengo pós-Copa no início. Quando chega o Dorival Júnior, ele joga muito mal. Mas muito mal. Inclusive, era até papo nosso aqui, a gente não entendia muito bem como a torcida do Flamengo era um pouco, né, uma paciência maior com ele que com outros jogadores. Mas só que se quando você tem aquele jogo contra o comparar, Cruzeiro... Pedro, só para botar uma lenhazinha na fogueira... Só terminar aqui. Aí, mas olha só para ilustrar isso que você está falando, se a gente for comparar, o Paquetá tinha mais auxílio em função das opções que ele tinha no meio do que o Everton Ribeiro ali com Pará ou Rodinei, né? Não, com certeza. Mas aí chega no final do ano, o Everton Ribeiro faz o que pra mim foi a melhor atuação individual de jogador do Flamengo no ano. Aquela partida dele contra o Cruzeiro, que foi algo de outro mundo. Se ele jogasse assim sempre, a gente ganhava o Campeonato Brasileiro com o pé nas costas. Aí fica com essa impressão que a temporada dele foi excelente. Já como o Paquetá teve essa queda no final, né, a impressão é inversa. Talvez se o primeiro semestre do Paquetá fosse no segundo e vice-versa, a gente não tivesse nem dúvida desse debate. Só que essa impressão final é bem marcante. Eu faço uma lembrança aqui de um jogo do Everton Ribeiro no primeiro semestre que eu achei que ele acabou com o jogo e jogo grande. Emelec no Maracanã. Perfeito, desculpa, teve esse jogo também. Perfeito. Exatamente. Perfeito. A gente só lembra do Vinícius Júnior contra o Emelec. O Everton Ribeiro no Maracanã contra o Emelec, que foi o jogo da vaga, inclusive, foi fundamental também a partir Mas foram poucos jogos. A gente até lembra. Pronto, jogos, a gente até consegue pegar. Se a gente for retornar, é difícil a gente pegar, por exemplo, qual foi o jogo que o Paquetá foi muito bem no primeiro semestre. Porque a gente tem memória que ele foi muito bem quase em todos os jogos. O Everton Ribeiro, ele vivia de espasmos. Agora, o Everton Ribeiro é genial. Quando ele tá, eu não tinha inspirado, amigo, vou te falar, é outro nível.
Não, e quando os dois estão inspirados, e melhor ainda, eu lembro do jogo contra o Internacional também, que os dois fizeram gols, foi uma grande atuação do Flamengo no Maracanã também. Pessoal, seu like é muito importante, vou pedir o seu like aí, e para você se inscrever também no Coluna do Flamengo, espalhar pra galera, jogar no grupo de WhatsApp, e também deixar a sua participação aqui, quem você acha que foi o melhor jogador do Mengão em 2018. O Roberto falou um negócio que eu achei legal, ele fez a sua menção honrosa, e agora eu vou perguntar pro Kika se tem alguma menção honrosa, algum nome que você acha que poderia entrar nessa lista, não entrou por pouco, e também para você falar mais do Léo Duarte, que você ficou de falar também. Tem sim, eu tenho algumas menções horrorosas. Serve menções horrorosas? Não, é para outro programa, né? É pro outro. Tá bom, então vou só as menções horrorosas aí para outras. Cara, eu acho o seguinte, o Léo Duarte, eu acho o Léo Duarte um bom zagueiro. Ele até agora, para mim, ele é um bom zagueiro. Ele não é um craque. Para mim, o Léo Duarte não é um craque. Eu acho que ele pode evoluir. Eu acho que ele tem potencial para ser um grande zagueiro, Penido. Mas agora, ele é apenas um bom zagueiro, com algumas falhas em alguns jogos chaves. E eu acho que ele tem algumas coisas a melhorar. Ele tem a melhorar o bote. Eu acho que o bote dele, especialmente se o jogador vem, deixa eu lembrar aqui, vem à direita dele e corta para a esquerda, ele tem alguma dificuldade, tem alguns jogos que eu me lembro desse movimento, ele tem alguma dificuldade de dar o bote com a perna esquerda dele à frente, tá? Se vocês observarem com um pouco mais de atenção, eu fiz algumas anotações a respeito disso, mas, no geral, foi uma surpresa muito boa, né? A gente tinha ali o Hever e o Rodolfo, que teoricamente, e o Juan, para serem os três zagueiros ali da posição, e o Léo Duarte era o quarto nome, né? E nós acabamos com o Léo Duarte sendo o zagueiro titular da posição, ao lado do Hever, o Hever que também se contundiu, e aí a gente teve o Tuller, teve o Rodolfo, tal. Então o Léo Duarte acabou sendo um zagueiro bom e regular durante a campanha. A campanha, como a gente disse aqui, todos os jogadores que foram mencionados aqui, teve uma inconstância, né? O Everton Ribeiro, o Paquetá, enfim, mesmo o Vinícius Júnior, os jogadores que flutuaram bastante. O Léo Duarte teve essa performance regular para boa durante praticamente toda a campanha, Penedo, razão pela qual ele entra na minha lista. Bacana, mais um jogador da base, a base do Flamengo esse ano que apresentou bons valores, né? O próprio Tuller, que foi companheiro do Léo Duarte em alguns jogos, também foi uma boa revelação do Flamengo. A gente espera esses dois jogadores aí promissores em 2019. Alguma menção honrosa, Pedro? Olha, eu vou fazer menção honrosa que o Kika lembrou muito bem do Vinícius Júnior. Eu confesso que eu já, pelo distanciamento temporal, eu tinha esquecido do nome dele. Mas, pelo potencial, pelos lampejos de genialidade que ele tinha, eu acho que vale a menção. Era muito inconstante. Os lampejos não eram com uma frequência que a gente gostaria, mas natural de jogador de 17 anos. Eu não lembro, né, no Brasil, de jogador de 17 anos, nos últimos... tirando o Neymar, que assim mesmo nem era também esse Neymar não, porque o Neymar com 17 anos, ele jogou naquele Santos do Flamengo em 2009, não sei se vocês lembram, né, quando foi campeão, ele não era, quem era o cara ali era o Ganso, na época, enfim, mas ele é um jogador que tem muito potencial para se desenvolver, e eu não me surpreenderia de uns 5, 6 anos daqui para frente, ele figurar no top 3 da FIFA não, tá, porque a evolução dele lá no Real Madrid é assombrosa. Ele jogou uns 90 minutos, gente. Né? Ele não tá se intimidando. Não. Ele tá jogando já partidas como titular o jogo todo, sem sair. Então, assim, é impressionante. Pois é. E aí, Roberto, mais algum nome ou acho que a nossa lista já tá boa? Não, eu falei do Vinícius Júnior, né? Que eu acho que a gente... ele merece isso, até pelo que ele representou, embora tenha ficado pouco tempo em campo. Foi vendido numa transação na nossa... Acho que a grande maioria acredita que foi precoce, né? Eu não consegui entender isso, mas enfim, eu acho que de repente se o Vinícius Júnior estivesse em campo, a gente teria ido melhor no Campeonato Brasileiro. Traduzindo, eu acho que a gente seria campeão, porque essa também foi uma peça que foi retirada e o time sentiu muito. Mas enfim, fica aí a minha menção honrosa ao Vinícius Júnior por tudo que ele representou no Flamengo, embora não tenha jogado todos os jogos no primeiro semestre, mas o garoto, ele é excepcional e está mostrando isso que nós estamos falando. Ele está aí mostrando que está voando baixo e vai chegar muito ainda. Agora,
Um outro cara que eu acho também que merece é o, como diz o nosso querido capitão Coxinha, é o Tuller. Ele fala bonitinho, né? Tuller. O Tuller tinha tudo para ser a grande dupla de zaga com o Léo Duarte. Pô, os caras entraram na fogueira, lá na Casa dos Porcos, e jogaram o fino da bola. Eu tenho muita fé que esse moleque vai arrebentar. Tem tudo para arrebentar. Ô, Lazaro, quem que é o Capitão Coxinha, cara? Não entendi, não. O Capitão Coxinha é aquele menino lá do Pará, aquele rapazinho. O cara que usa maquiagem, não? É, esse, exatamente. Esse menino da maquiagem. Simon Ledo. Simon Ledo. Tá bem, beleza. Galera, vou pedir novamente o seu like, a sua inscrição. Não esqueça do like, é muito importante, ajuda muito o canal. E, claro, Feliz Natal a toda a nação rubro-negra. Todo dia tem coluna do Flamengo. Deixa a sua lista também aqui embaixo nos comentários. Para você, qual foi o melhor jogador do Mengão no ano? Tem algum nome que a gente esqueceu aqui? Acho que não. Já falamos de Cuéllar, Everton Ribeiro, Paquetá, Vinícius Júnior, Tuller, Léo Duarte. Acho que tá bonito. E vocês? Faltou alguém? Deixa aí pra gente, a gente vai responder. Deixa o seu like também. Valeu, Kika. Valeu, Pedro. Valeu, Roberto. Um abraço, galera. Feliz Natal.